Era uma vez um mundo cheio de cores, de amor, de solidariedade, onde as pessoas viviam felizes e repartiam tudo o que tinham. E isso mesmo, se você achou que o tema de hoje é sobre literatura infantil, você acertou. Vamos falar sobre a leitura, sobre livros e sobre a importância que eles têm na nossa formação. Afinal, desde pequenos e pequenas, nós crescemos ouvindo histórias. A leitura nos auxilia a desenvolver a nossa criatividade, a imaginar outros mundos e outros universos. Quando crescemos, essa influência só aumenta, pois ela é responsável por desenvolver nosso senso crítico e a nossa capacidade de empatia, de pensar através dos olhos de outra pessoa. Para muitos, a leitura é o primeiro contato com o mundo exterior. Para falar um pouco sobre a importância da literatura em sua vida, o meu lugar de fala foi até o bairro Grande Colorado, que faz parte da região administrativa de Sobradinho, Distrito Federal, para ouvir a Débora Cândido. Ela que é filha da dona Nina, esposa do Renato, irmã de 5, tem 32 anos e faz aniversário em uma das épocas mais afetuosas do ano, o Natal, que por sinal ela ama. Ela é formada em pedagogia, professora há 12 anos e estuda geografia atualmente. Também canta desde os 15 anos de idade e faz lindos desenhos nas poucas horas vagas. Escreveu o livro Enoch e a Voz da Estrela, que conta a história de um garotinho que vive na África. Repleto de temas polêmicos e crítica social, o livro traz também elementos da cultura do povo Dogon, que habitam o oeste africano há milênios. Além disso tudo, é uma grande amiga, carismática, cheia de amor pela vida e adora a cor amarela. E é por isso que o nosso cenário está assim hoje, bem amarelinho para você, Débora. Mas antes de ouvir essa brilhante história, lembre de curtir, de compartilhar e se inscrever no nosso canal. E vamos ouvir a fantástica e espetacular Débora Cândido. Bem, eu sou Débora, sou mulher, preta, brasileira, tenho muito orgulho da minha profissão principal, que é ser professora. Sou escritora profissional faz pouco tempo, mas eu escrevo já há alguns anos. Também canto profissionalmente. Bem profundamente, eu sou uma eterna sonhadora pela infância, pelas questões sociais, por um mundo melhor. É basicamente isso, assim, é o que eu mais acredito, é o meu desejo genuíno de vida, é que o mundo fosse menos cruel para nós e para as minorias que vivem sendo massacradas. Assim, eu acho que o meu ideal de vida fosse conseguir lutar mais ativamente por essas questões. Acho que é isso. Primeiro começou como leitora, né? Eu sempre fui estimulada pela minha mãe, que sempre gostou muito de ler, que é a minha referência de vida, né, do feminino, da força, e ela sempre trouxe pra gente essa relevância da leitura, né, o impacto que a leitura tinha sobre ela, e ela falava muito da imaginação, de como era legal a sensação de quem lia. Então, as minhas coisas, por exemplo, livros, dicionários da escola, vinha com uma mensagem, ela sempre anotava entre aspas uma referência, um versinho que fosse da Bíblia, fosse de algum poema, de algum livro, ela sempre escrevia esse versinho. E isso me mostrava como era legal ver coisas escritas à mão. Quando você abria, todo o meu material tinha essa referência escrita. E aí eu fui querendo fazer isso também, só que eu não queria fazer copiando, eu queria fazer algo meu. Então eu sempre tive muita naturalidade para escrita. Então, se eu fosse escrever um feliz aniversário para alguém, eu sempre queria escrever palavras rebuscadas, sempre queria encher aquilo de todo sentimento. Eu nunca tive vergonha de usar palavras muito sensíveis, que acaba que a maioria das pessoas tem medo, né, de explorar aquilo que tá dentro, né? E eu sempre gostei de dizer coisas muito fortes às pessoas, que causassem emoção. Então, na escola, quando eu era muito pequena ainda, 10, 11 anos, eu lembro quando alguém ia fazer um cartão para a professora, assim, a Débora consegue escrever rápido e legal. Então eu trazia alguma coisa que vinha mesmo de dentro e acabava colocando no papel com muita facilidade. Daí eu comecei a querer escrever poemas, sempre foi a minha paixão de escrita, e tinha diários e mais diários, e neles eu sempre coloquei esse sentimento para fora, fosse de situações
situações cotidianas ou de coisas que eu imaginava, né, sensações que eu tinha. Então começou desde pequena, mas eu nunca achei que isso fosse virar uma profissão de fato, era apenas um sonho de criança, né? Então, escrever hoje em dia é um privilégio e um sonho realizado, mas confesso que eu realmente não imaginava que eu iria escrever, principalmente com uma temática dessas. Eu imaginava que ia chegar a algum ponto, assim, com relação aos poemas, que foi aonde eu comecei. Mas sou muito grata pelo que aconteceu com relação à escrita. O E-NUC, ele é um presente porque ele ocupa vários lugares que eu queria ter um lugar de fala e eu queria ter um instrumento para levar todas essas temáticas que eu acreditava, que eu defendia. Então ele meio que completou grande parte daquilo que eu almejava, porque eu sou professora. E enquanto professora, a gente se depara o tempo inteiro com situações em que as crianças demonstram o quanto não são ensinadas e são privadas de várias informações, de várias oportunidades de serem adultos melhores. Sobretudo pela falta de vivência, eu sou professora de escolas particulares, então eu sempre tive uma vivência de uma sociedade classe média alta, que tem uma percepção diferente da sociedade periférica, da comunidade periférica. Então, quando a gente conversa com essas pessoas, elas não têm noção do que a maioria da comunidade ao seu redor passa, quais são as vivências, quais são as dificuldades cotidianas. Então, eles precisam ser quase que iluminados com relação ao que está acontecendo ao redor deles. Infelizmente, há uma bolha, essa bolha existe, a bolha social, econômica. Então, quando a gente começou a trabalhar com a questão no 5º ano de como as crianças enxergam a escravidão, que era a sugestão do livro didático, porque infelizmente é assim que o negro e o povo negro é tratado nos livros didáticos, a informação que há sobre nós nos livros é sempre referente ao quanto a gente sofreu, o quanto alguém nos maltratou e nunca sobre a história, sobre o valor que a gente tem. Então é sempre depreciativo. Então as crianças trazem essa imagem e consolidam com os estudos nos livros didáticos. Então eu percebi que eles não tinham respeito pela história do povo negro porque não conseguiam entender nada de relevante, nada de bonito mesmo nessa história. Então eu comecei a trazer vivências para eles também que pudessem propiciar mais entendimento, uma coisa mais real. Então a gente foi estudar sobre as realidades em alguns países da África que trouxessem maior contexto para eles. E como a gente estava trabalhando num projeto do dia 12 de junho, que é o dia do combate ao trabalho infantil aqui no Brasil, e como o livro sugeria a questão do trabalho africano, sobre o povo africano, a gente foi verificar em qual estágio estava o trabalho infantil no continente africano. E estudando, procurando material para conversar com eles, eu cheguei até a África Ocidental e a gente chegou no tema chocolate, que foi a partir do documentário Lado Negro do Chocolate. Esse documentário foi divulgado em 2010 pelo jornalista chamado Miki Mistrati, e ele divulgou esse documentário, que na verdade era uma denúncia, né? E esse documentário ele fala sobre como as crianças africanas são sequestradas, levadas para as lavouras de cacau na Costa do Marfim e nos países ali que ficam ao redor. São mão de obra barata para o exportador ali. Esse cacau é levado para uma empresa maior, que na época era a SAF Cacau, e essa empresa era que exportava para a maioria dos países da Europa. Então, quando eles viram que tinham crianças naquela mesma época, sofrendo, longe da família, trabalhando com 8, 9 anos de idade, eles viram as mãos das crianças todas cortadas dos facões, de ter que retirar o cacau da árvore. Então eles sofreram junto, né? Foi uma coisa, lógico, adaptada, bem organizada para que eles pudessem consumir essa informação com responsabilidade, claro, mas foi muito importante. Diante disso,
eu me apaixonei pelo assunto da infância na África, né? Comecei a fazer várias outras pesquisas, nisso eu descobri tribos da África Ocidental, tribos cheias de história, de cor. Eu descobri a tribo Dogon, que é a tribo retratada no livro, que ela traz a história da astronomia. Eles são datados como os primeiros astrônomos do mundo que descobriram a estrela Sírius, que está sendo estudada até hoje, que é a dita estrela guia, a estrela mais brilhante do céu. E daí eu imaginei essa história a partir do documentário, a partir do estudo, porque eu queria mostrar tudo isso de um modo mágico, porque é onde eu conseguiria acessar a criança para se interessar pela história, porque o tema é muito sério e poderia até causar uma emoção, talvez, numa dimensão maior do que uma criança conseguiria consumir. Então, eu apliquei o assunto que eu gostaria, né? Trouxe a denúncia social, que é a criança sendo traficada, e trouxe com esse encanto da magia, mas também real, que é de uma tribo que existe, que é a tribo Dogon. Então, eu tentei mesclar essa história e fui produzindo o livro. Em 2017 eu comecei a escrevê-lo, em 2018 eu comecei a procurar algumas editoras, comecei a conversar. Diante disso ele foi publicado em fevereiro de 2019. O Enoch brilhou para mim, assim, como personagem mesmo. Eu estava numa aula da pós-graduação, estávamos no meio de uma discussão sobre tarefa de casa. Ele foi realmente criado na minha cabeça, eu já procurei significado, não existe. Ele parece um nome africano, mas ele não é africano, porque pelo menos eu não encontrei referência direta. E eu coloquei esse nome num papel, rabisquei assim, e quando eu cheguei em casa, eu comecei a escrever, peraí, eu acho que eu vou fazer uma associação, tava muito forte em mim o documentário, e comecei a escrever. E quando eu olho pro Enoch, né, como eu tentei fazer a imagem dele muito parecida com um menininho que sofre muito no documentário, eu quis muito colocar ele como uma criança muito sapeca, que deu muito trabalho na infância, ele dava muito trabalho. Essa referência eu posso fazer diretamente a mim, eu sempre fui muito ativa, sempre falei demais, falo muito, sempre fui língua solta, sempre fui a pessoa que teve que ser repreendida pela mãe porque respondia. Então o Enoch ocupa esse lugar que deu trabalho, porque a mãe dele era vista como uma mãe ruim, porque tinha que enxergar as qualidades nele, apesar do mau comportamento. E ele traz para mim, principalmente, o fato da gente olhar com muito amor para a história que a criança carrega. A gente, né, acaba desmerecendo porque a criança não viveu tanto quanto um adulto, mas enquanto a gente tem que olhar e pensar que a criança tem sentimentos muito parecidos com os nossos, apesar de serem dimensionados de um outro lugar, mas que o Enoch sofria com a falta do pai dele e ele estava tentando externalizar essa dor, e somente a mãe dele era capaz de enxergar isso por entre todas as dificuldades de comportamento que ele tinha. E eu acho isso muito bonito, né, quando alguém olha para dentro da gente. E eu sempre primo muito por isso. Então eu tenho muito isso, de olhar para dentro das pessoas e pensar para além dos defeitos, né? Porque defeitos todas elas terão. Então, quando eu trago o Enoch, eu trago uma versão de como eu gostaria que as pessoas enxergassem o que está por trás. Porque a gente não pode validar o Enoch depois de terminar o livro e fechar, tadinho. Foi por isso. Não, né? Por que será? A gente precisa tentar enxergar e não julgar só com o que a gente tem. E eu acho que o Enoch traz um pouco disso, sobre como é importante olhar profundamente para as pessoas. É uma das minhas características, assim, eu sempre sou muito profunda em tudo que eu faço, que eu sinto, é sempre transbordando. Para você publicar um livro que seja infantil, ainda há o espaço, porque as escolas consomem o livro brasileiro infantil, a literatura produzida aqui. As escolas é quem salvam as editoras, eu posso dizer, porque talvez se não fossem os livros consumidos em escola, somente pelo público que vai até a livraria ou compra pela internet, não seria suficiente. É a escola quem acaba trazendo o livro para dentro da casa das famílias. Muitas famílias só têm livros porque há estudantes dentro das suas residências. Mas eu tive a sorte de encontrar na minha editora muito
muito acolhimento pela história. Pude escolher o ilustrador, que é raríssimo, raríssimo, raríssimo no Brasil. Foi um presente, assim, do tamanho do mundo, porque quando eu fui escolher o ilustrador, eu escolhi um ilustrador que tivesse uma vivência com a cultura africana. Ele trouxe a essência do livro para a ilustração. Então, no meio da publicação, eu vivi outros conhecimentos junto com o Felipe, que é o ilustrador, que me trouxeram mais bagagem para trabalhar o livro depois da publicação. Hoje em dia, o livro físico no Brasil, né, ele está em decadência. Então, as livrarias físicas estão falindo, as editoras também. Não é um caminho que eu enxergo hoje em dia com muito otimismo. É algo para a gente pensar e, com calma, verificar aí se encaixa no seu projeto de vida mesmo. Acho muito importante ocupar o lugar que eu tenho hoje em dia como professora, como escritora. As pessoas realmente não têm ideia de como é carregar algo que é seu, que é a sua identidade, é enxergada como um defeito, sabe? Isso é muito grave, isso precisa ser combatido, e eu acho que com a minha arte, com a minha presença, com a minha voz, com a minha força, eu vou realmente conseguir mudar um pouco dessa realidade, mudar um pouco do preconceito que está encarnado nas pessoas, e que eu possa construir novos espaços e ser representatividade para alguém. Não vou dizer que é um sonho, porque não é bem isso, sabe? Eu acho que é uma responsabilidade de todas as pessoas, e é minha também. E eu acho que a gente está só começando, a passos bem pequenos, mas eu acredito que a gente chegue lá um dia. A Débora é mesmo potência na voz, nas palavras, em tudo que realiza. Se você também gostou da história que acabou de ver, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Faça ele chegar em todos os cantos. Você também é parte desse projeto. E viva a leitura!